Olá, boa noite a todos, bem-vindos. Em nome da Sociedade Brasileira de Cardiologia Sergipe, eu quero dar essas boas-vindas e a gente agradece muito a audiência de vocês. Durante aí nossa sessão, que é sobre anticoagulação na prática clínica, a gente vai ter assim um time de peso que vai nos brindar aí com a presença. E aí, sem muitas delongas, eu vou apresentar a nossa moderadora, que vai dar continuidade aí à sessão com vocês, que é a nossa querida doutora Sheila Ferro, que, na realidade, dispensa apresentações, mas a doutora Sheila a gente já conhece, nossa ex-presidente da sociedade, cardiologista habilitada em ergometria, cofundadora da rede de infarto aí no nosso estado e representante também no estado do Departamento de Hipertensão. Doutora Sheila, a palavra é sua. Boa noite, bom evento. Boa noite a todos. Eu gostaria, antes de qualquer coisa, de agradecer por um convite tão honroso em uma semana tão especial, em um mês tão especial, né? Outubro começou com todo gás. O mês da sergipanidade, para a nossa convidada, que não nos conhece ainda. Nós esse mês, exaltamos o orgulho sergipano e temos a honra de estar moderando esse evento de comemoração dos 44 anos da nossa SBC Regional Sergipe, né? Uma quarentona com jeitinho de adolescente, como eu falei, né? Que nos só enche de alegria, a gente tem muito orgulho, nossos agradecimentos, nossos respeitos aos fundadores da nossa sociedade, doutor Eduardo Garcia, doutor Roberto Paixão, doutor Lauro Fontes, doutor Zé Augusto Barreto, doutora Delba Chagas, doutor Jailson, né, e tantas pessoas que contribuíram para que isso chegasse. O nosso respeito ao nosso primeiro presidente, que foi o doutor Júlio Flávio do Prado, né, tio do nosso saudoso amigo doutor Flávio Amado, e esse a gente comemora ainda mais, né? A primeira mulher que nós tivemos na presidência foi a doutora Celi Marques Santos, que hoje é a presidente do Departamento de Cardiologia da Mulher da SBC. Então, nós estamos realmente num mês extremamente festivo e honroso, e para mim é uma alegria, antes de tudo, estar aqui para moderar esse evento com palestrantes tão diletos, né? E essa convidada maravilhosa que nós estamos recebendo. Eu gostaria de apresentar um dos nossos debatedores, o doutor Carlos Kleber Menezes, todos nós conhecemos, nosso queridíssimo arritmologista, médico cardiologista com título de especialista pela SBC, com toda especialização e habilitação em estimulação cardíaca, formação no INCORE, em São Paulo. Então, também é um médico estimulista, e, além de tudo, é um amigo querido, uma pessoa extremamente carismática, um ser humano maravilhoso, fantástico, e pai dos meus sobrinhos de coração, que eu amo demais. Também gostaria de apresentar o doutor Geidson Cruz, responsável técnico da Unidade Transfusional da EBSER, da UFS. Seja muito bem-vindo, doutor Geidson, ao nosso bem-querer maior, que é a nossa Sociedade de Cardiologia. Hematologista da clínica Oncohematos, onde eu tenho vários amigos muito queridos, mestrando em Ciências da Saúde pela UFS, residência médica em Hematologia e Hemoterapia pelo INCA, Rio de Janeiro, e especialização em Hematologia Pediátrica, também pelo Rio de Janeiro, pelo INCA. E a nossa palestrante de hoje, né, que vai nos brindar durante esses 30 minutos com o seu saber, a doutora Luciana. Seja muito bem-vinda,
a pequena mais agradável do Brasil, sem nenhum tipo de bairrismo. Essa é a nossa Aracaju, seja muito bem-vinda aqui. Esperamos que da próxima vez esteja presencialmente para a gente colocar a senhora num curso de desarticulação de caranguejo muito procurado, que nós temos aqui. Vai ser um prazer recebê-la nas nossas praias, no nosso rio, a cidade beira-mar, rio mais bonita desse país. Não tenho dúvida nenhuma, apesar de ser na Alagoana. Então, seja muito bem-vinda, doutora Luciana Saciloto, com doutorado em Ciências Médicas pela USP, residência em Cardiologia e especialização em arritmia não invasiva pelo INCOR, em São Paulo, título de especialista em Cardiologia pela nossa SBC e título de especialista em arritmia não invasiva pela Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, a SOBRAC, e assistente da Unidade Clínica de Arritmia do INCOR, FEMUSP, com ênfase em arritmias genéticas e médica da equipe de arritmia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Seja muito bem-vinda, doutora Luciana, seus 30 minutos para que nós possamos nos deleitar. Podem começar. Bom, Sheila, obrigada. Eu só tenho a agradecer, né, essa recepção muito agradável e carinhosa de vocês, né? Dr. Carlos Kleber, que eu também já conhecia, agradeço também. Será um prazer enorme ter um hematologista, Dr. Jason, obrigada pela sua presença aqui, porque eu preciso muito da opinião de vocês em tantas diversas situações e vai ser muito gostoso ouvir a opinião de vocês num caso clínico, que obviamente eu trouxe um caso clínico que sai um pouquinho do nosso cotidiano para que a gente possa aproveitar cada parte dele e tentar discutir as possibilidades terapêuticas e ouvir de vocês outras visões que serão muito bem-vindas para o nosso caso. Esse é meu conflito de interesse, e eu começo dizendo que, estudando, né, essa nossa atualização de 2025, toda vez que a gente tem um caso um pouquinho mais completo, a gente fica tentando buscar, né, o que na literatura pode ajudar a gente a raciocinar, né, o que tem de novo, quais são as recomendações novas, e o que eu acho que vale a pena para todo mundo é, dentro desse meu caso, tentar buscar o que tem de novo também no guideline de 2020 de fibrilação atrial, que também todos tiveram oportunidade de acompanhar nesse nosso novo sistema online, né? Bom, é interessante que uma das coisas principais que o guideline nos trouxe foi essa nova maneira, né, de ver fibrilação atrial, que na verdade não é nova, o Gregory Lippi publicou isso em 2017, na tentativa de trazer um ABC, né, os americanos gostam de ABC para tudo, né, e nesse caso o ABC, ABCD, ABC da fibrilação atrial, é um ABC muito bem-vindo, e foi tão bem-vindo que caiu dentro do guideline, onde então nós teríamos essa regrinha mnemônica já tão praticada por nós, que seria o A de evitar AVC, B de melhorar os sintomas e C de tratar as comorbidades cardiovasculares. E o que mais chama atenção nesse novo guideline não é em relação à anticoagulação, porque em relação à anticoagulação poucos pormenores estão apontados, né? Isso a gente pode falar ao longo também da nossa discussão, mas principalmente a questão do tamanho da importância da letra C, porque tratar as comorbidades cardiovasculares, pensando na fibrilação atrial como uma doença multissistêmica, nunca esteve tão em evidência. Então, o guideline todo, ele deixa muito claro o tanto que nós temos que ver o paciente como um todo e encarar a fibrilação atrial como a ponta do iceberg, porque antes de discutir a letra B, inclusive, se eu vou cuidar dos sintomas em relação a tratar ritmo versus frequência, né? Então, claro que nós temos prioridade de controlar bem os sintomas do paciente, entretanto, a estratégia ritmo versus controle de frequência não tem também grandes alterações em relação aos outros guidelines, a gente pode conversar isso um pouquinho melhor, mas eu acho que a letra C
é que veio com tudo nesse guideline, mostrando que os pacientes realmente têm que estar bem tratados do ponto de vista da hipertensão, insuficiência cardíaca, diabetes, apneia do sono, controle da obesidade, atividade física regular e diminuir o uso de álcool. E ainda também considerar todo o tratamento da raiva, da ansiedade, porque, de fato, essa hostilidade está muito mais evidente no paciente fibrilador, né? Então, claro que diferentemente do que é o ABCD do trauma, do atendimento de urgência, aqui não dá muito para saber o que eu quero antes, né? ABC, CAB, BAC, na verdade, nós queremos os 3 juntos ao mesmo tempo, sendo muito difícil, então, definir uma prioridade, mas acho que se eu fosse definir uma prioridade, seria A, C e B, né? Mas, enfim, são todas as situações que são muito importantes no tratamento da fibrilação atrial. Então, só um breve lembrança daquilo que esse guideline também reafirma, que nós discutimos o ABC independente do tipo de fibrilação atrial, no que tange FA paroxística, permanente ou FA persistente, todas elas serão, a letra A, vão ser vistas do mesmo jeito. Então, esses 3 tipos de fibrilação atrial têm o mesmo risco cardioembólico. Então, é muito frequente nós termos discussões de caso onde existe uma tentação de dizer, mas esse paciente há muito tempo não fibrila, será que eu não posso suspender o anticoagulante? Então, é quase como uma tentação isso, mas é importante ressaltar nesse aspecto que, a rigor, não importa se o paciente pensa que não fibrila, porque, na verdade, 90% dos episódios de um fibrilador são episódios assintomáticos e, portanto, a gente não pode confiar tanto no faro, né? Uma questão que a gente sempre espera para o próximo guideline é que a gente tenha alguma consideração em taquicardia atrial. Na verdade, o guideline ele continua sendo restrito a flutter e fibrilação atrial, mas cada vez mais a gente tem que tentar captar qual é a taquicardia atrial que é pré-fibrilatória. Então, claro que não é toda a taquicardia atrial, a taquicardia da mulher jovem, do átrio direito, unifocal, não é uma taquicardia tão fibrilante, mas são pacientes, muitas vezes, que a gente tem que estreitar a monitorização e utilizar de técnicas modernas, de Apple Watch, de AliveCor, de ensino de palpação de pulso, para justamente detectar quem vai apresentar um episódio, um fenômeno cardioembólico, antes de apresentar a FA documentada, e esse é nosso grande desafio também. Continua o DOAC preferível em relação à varfarina, desde já do guideline anterior de 2018, mas reforçando agora em 2020, que pela relação de benefício em sangramento intracraniano nas fibrilações atriais não relacionadas a uma valvopatia, ou não, valvopatia reumática, ou não relacionadas à prótese mecânica, ou não relacionadas a cardiopatias específicas, do tipo cardiopatia hipertrófica, miocárdio não compactado, esses pacientes, eles devem, então, ter DOAC na preferência. Mas eu acho que também vale sempre a pena relembrar os ensinamentos do Orbit-AF, que é um grande estudo em relação ao uso do DOAC na vida real, com a escolha de dose arbitrária dos médicos, porque foi onde se descobriu que o uso de subdose, né, de subdose, é muito grande entre os médicos, e tem também porque é aquela situação que a gente pensa que é o nosso feeling, que a gente pode diminuir um pouquinho a dose do paciente, entretanto, a gente tem que lembrar que medicações como dabigatrana e rivaroxabana, a gente reduz 25% da dose, medicações como a pixabana e edoxabana, a gente reduz 50% da dose. Não estou querendo dizer de jeito nenhum que reduzir 25 é melhor do que reduzir 50, mas é importante a gente saber que qualquer evento
de qualquer situação que a gente reduza a dose por nossa conta e risco, nós estamos aumentando o risco de sangramentos maiores, de AVC, de infarto, hospitalização e de mortalidade por todas as causas. E, portanto, aquilo que a gente ouve, vamos dar uma reduzidinha de dose ali, a gente tem que procurar evitar para, então, não expor, na nossa melhor das intenções, né, não expor o paciente a risco. O que é importante também é que os únicos fatores, diferente do guideline de 2018, que trazia uma tabela enorme, onde 2 critérios de risco, nós tínhamos a arbitrariedade de reduzir a dose de anticoagulação dos pacientes. Não, no guideline atual, apesar dessa tabela ser de 2018, esse desenho permanece, no guideline atual, eles fecham a dose para essa dose descrita nesse slide, que seria sempre usar a dabigatrana, ela pode ser usada tanto na dose de 150 ou 110, quando os pacientes têm clearance acima de 30, e ela é preferível na dose de 150 nos pacientes que têm clearance acima de 50. Tem que se respeitar a condição da rivaroxabana e da edoxabana para o clearance de 50, e devemos respeitar, lembrar de não usar clearance para a apixabana. Nós temos que utilizar quando 2 de 3 daquelas alterações, e a dose está fixa nisso. Então, o que é importante é que o guideline de 2018, ele mostrava essa tabela, mas ele dizia, se o paciente usar aspirina, se o paciente usar AINE, se o paciente tiver hipertensão, se o paciente for muito idoso, reduz a dose pela metade, ou reduz a dose disponível, né? E isso foi observado a partir do Orbit, que na verdade é uma autonomia perigosa que a gente pode ter, né? E o que é melhor do que isso é a gente tentar eliminar os fatores de risco que levam aquele paciente a maior sangramento. Então, se ele está com hipertensão descontrolada, vamos resolver melhor a hipertensão. Se ele usa AINE, vamos tentar orientar melhor para não usar AINE, e assim por diante. Cada vez mais a gente tem que ter a sensação que, de fato, a gente deve mexer pouco na dose recomendada em bula. E aí, então, a ideia foi de trazer o caso clínico de um paciente de 57 anos, pastor, que teve o primeiro atendimento em 2018, e eu gostaria de, em alguns momentos, perguntar para vocês o que vocês acham do caso, para que a gente possa também fazer discussões no meio do caso, né? Justamente porque é um caso que não tem certo e errado. Eu acho que, por ter essa complexidade, não tem certo e errado, e a gente pode aproveitar a opinião de todos. Ele teve, na verdade, um cansaço em 2012 associado a um leve desconforto. Ele era desconforto torácico, ele era hipertenso, hipotiroideu, portador de FA paroxística há anos, e usava losartan, Ancoron e AS. Essa era a medicação que, se vocês fizerem uma breve lembrança aí, era uma receita muito típica de 2010, 2012 para baixo, né? Era muito frequente o paciente com FA paroxística vir tratando apenas com AS, né? Bom, ele tinha exames laboratoriais normais, um átrio esquerdo um pouquinho aumentado, um Holter com algumas taquicardias atriais não sustentadas, e é justamente esse paciente que tem mais do que 20, 30 batimentos de taque atrial não sustentada que nós devemos ficar de olho para um possível fibrilador atrial. Nesse momento, em 2012, ele fez um eco com infra de segmento ST de 2, 3 milímetros e AVF, foi feito a cineangiocoronarografia e colocado o instent farmacológico em DA proximal. É interessante que nessa época nós priorizávamos o stent, o bare metal, a gente priorizava o outro stent para poder usar a dupla com o menor tempo possível, porque nesses anos de 2012, até 2016, 2017, a gente quase não tinha informações de como nós deveríamos proceder em caso do paciente precisar das 3 medicações, a AS, varfarina e o clopidogrel. Foi nessa fase que surgiu o OST, que mostrou para a gente que, eventualmente, a gente podia dispensar a aspirina. Então, nesse momento, o paciente era portador de FA, retomando,
paroxística sintomática, com Chades-Vasque de 2, por ser hipertenso e DAC, submetido a um stent em DA em 2012, e também, além de tudo, era ansioso, deprimido. Mas vejam que interessante, nessa época, nós preferimos deixar o paciente antiagregado por 1 ano, já que a gente não conhecia as estratégias propostas após a colocação de um stent. Como o paciente tinha fração de ejeção normal, nós trocamos a amiodarona para sotalol. Após 6 meses, ele começou a apresentar crises frequentes de fibrilação atrial e extrasístoles atriais também muito frequentes, que o incomodavam muito, e foi optado por reiniciar Ancoron. Então, minha pergunta depois de 6 meses de stent, hoje em dia, isso seria visto de uma maneira muito diferente, né? Então, naquela época, inclusive, a gente falava, é melhor a gente não usar DOAC, porque DOAC não foi estudado num contexto de colocação de stent, né? A gente não sabe se a gente pode usar DOAC com dupla antiagregação. Então, assim, eu não sei se vocês já gostariam de comentar, eventualmente, o que vocês fariam nesse momento. Porque ele estava em dupla antiagregação por uma questão de desconhecimento. A gente pensava que se o paciente tem mais fator pela DAC do que pela FA, era melhor a gente priorizar o tratamento da DAC. Vocês veriam de uma maneira diferente isso nesse momento? Porque o que eu penso é que, muito provavelmente, a gente tem tanto as novas condutas, né, de utilizar o DOAC com o clopidogrel, que esse papo de AS, clopidogrel e DOAC realmente ficou um pouquinho mais ultrapassado, né? E o fato é que nós, começando varfarina, nós também não tínhamos noção de que poderíamos deixar com clopidogrel, então esse paciente ficou, então, só com varfarina, não teve melhora da arritmia após reintrodução de amiodarona, e conversando de uma situação que a gente faria até os dias de hoje, a gente preferiu indicar a ablação para esse paciente no momento em que eu tivesse certeza que eu poderia o anticoagular bem. E por que isso? Fazer a ablação da fibrilação atrial num contexto de implante de stent agudo pode ser ruim, porque a gente não pode suspender de jeito nenhum o antiagregante por conta do stent recente, e se acontece do paciente sangrar, ter um pseudoneurisma, então não seria um momento adequado para se indicar logo de cara a ablação, porque justamente no periablação, que tem a aplicação de radiofrequência nos átrios, é que eu tenho que ter certeza que esse paciente está extremamente bem anticoagulado por no mínimo 2 meses. Após 2 meses de uma ablação, nós decidimos pela manutenção da anticoagulação a depender do Chades-Vasque. E esse paciente com Chades-Vasque de pelo menos 2 pontos, ele, em tese, teria indicação de anticoagulação perene. A ablação, ela dificilmente é considerada um procedimento completamente curativo. Os estudos em andamento, ele é um procedimento excelente para controle de sintoma. Muitas vezes a gente utiliza um tratamento híbrido, né? Às vezes a gente fica frustrada com ablação de fibrilação atrial por conta da recorrência, mas a verdade é que para o paciente sintomático, você conseguir controlar com menos medicação, nem que você não cure, já é um grande passo. Então, a gente tem que encarar o tratamento da fibrilação atrial, uma doença tão complexa, como mostra o guideline atual, como um tratamento de fato híbrido. E a ablação, nesse sentido, tem de somar. Claro que se a gente tiver cura, isso também acontece, nós podemos realmente considerar excelente o nosso controle. Mas para suspender uma anticoagulação por critério de cura da fibrilação atrial,
ou é porque um paciente tem Chades-Vasque muito baixo, ou porque o paciente é portador de um marca-passo, e eu sei quando ele vai recorrer, porque tem a vantagem que o portador do marca-passo, ele tem um Holter 24 horas por dia, 7 dias por semana, e assim vai, né? Então, se eu tiver desconfiada que o paciente realmente se curou, eventualmente eu posso contar com a monitorização do marca-passo. O problema é contar com a monitorização do Holter, que ela é periódica. E, então, portanto, quando a gente ablaciona o paciente, a gente tem que pensar muito bem que a ablação ela serve para controle dos sintomas e não para suspensão da anticoagulação. Então, ele teve novamente, então, a crise de fibrilação atrial e foi ao pronto-socorro. Nós adoramos usar propafenona de 600 miligramas, esquema pill in the pocket, muito comum em paciente absolutamente sem doença. Porque, na verdade, se nós temos um paciente com bloqueio de ramo, cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca, outros bloqueios, canalopatias, nós não devemos usar a approach pill in the pocket. E o importante essa conduta é realizada em pacientes habitualmente até 24 horas de FA, sabidamente até 24 horas de FA, então também não serve para aquele paciente do nosso consultório que a gente não sabe há quanto tempo está fibrilando. A ideia é que esses pacientes tenham menos de 24 horas e, portanto, menor risco de proarritmia da dose alta do ritmo norme. E o ritmo norme na FA persistente, assim como o sotalol, ele é pró-arrítmico. Nós devemos usar esses remédios na fibrilação atrial paroxística para manutenção do ritmo sinusal e, com essa exceção pill in the pocket, contexto FA aguda, intra-hospitalar, onde você dá dose alta de propafenona e reverte no hospital. Aí o paciente tem um grande presente, é saber usar o pill in the pocket por conta, né? Que é outra coisa que os americanos adoram, e por isso a importância desse trabalho, que é justamente ensinar o autocuidado, né? Só que o primeiro episódio tem que ser visto intra-hospitalar, já que a dose alta de propafenona pode ser pró-arrítmica, então o paciente deve fazer um test drive. Vantagens para quem trabalha no PS, a medicação tem 80% de reversão em até 6 horas, numa média de 2 horas. Bom, esse paciente não aceitou utilizar sotalol, então lembre-se que aconteceu isso, porém ele não é um paciente que deveria ter usado pill in the pocket. Então, por isso que todo canto direito inferior dos slides tem caso real, o que aconteceu com esse paciente. Sotalol não tolerou sotalol, bradicardia, crises de FA, e acabou sendo mantido com ritmo norme, e porque nós, nesse momento, consideramos que o paciente tinha apenas doença arterial coronariana existente, ele não tinha uma cardiopatia isquêmica. São pequenas exceções que a gente dá para essa conduta, pequenas exceções, porque, de fato, e na via de regra, a gente não deve usar para DAC. E, via de regra, a gente não deve usar de jeito nenhum, na verdade, para quem tem algum tipo de insuficiência cardíaca, cardiopatia hipertrófica, hipertrofia ventricular por hipertensão, para paciente extremamente liso. Ele vinha bem com varfarina, entretanto, ele foi recorrendo dessa fibrilação atrial, outros episódios que utilizaram propafenona de 450, ele recebeu alta daí com associação de propafenona com Celozoc, quando ele decidiu mudar de vida. Aí o paciente emagreceu, fez atividade física regular, e foi um longo período de 2015 a 2018 sem sem necessidade de ir para o pronto-socorro. E aqui eu ressalto que, embora nós preferíssemos utilizar o DOAX para esse paciente, nós ainda estávamos aprendendo o que fazer no paciente que tinha stent. Ele evoluía ainda com as
os exames absolutamente normais, um átrio esquerdo remodelado, um pouquinho aumentado, né, um átrio esquerdo de 43, com taquicardia atrial não sustentada, e pelos vários episódios de TANS noturna, nós decidimos fazer polissonografia com índice de apneia baixo. Entretanto, esse guideline de 2020 deixa para a gente bem claro que o sarrafo para fazer polissonografia deve ser bem mais baixo. Nós devemos ativamente, no paciente fibrilador, fazer questionários de apneia do sono. Volta de novo com cansaço, mesmo depois de toda essa melhora de 3 anos extremamente bem. Só que aí o cansaço veio por uma anemia microcítica. E então, o que nós encaminhamos imediatamente para o paciente anticoagulado? Para a endoscopia e colonoscopia, que foram normais, e na conduta de um hematologista externo e de um gastroenterologista também, foi feito o diagnóstico baseado na enterotomografia e na calprotectina retal de doença de Crohn ileal, tá? E então nós tínhamos esse fator que poderia ser um fator de recorrência de sangramento, tentaram inicialmente a sulfasalazina, e, na verdade, pela labilidade inflamatória, de inflamação, né, a labilidade que a própria doença de Crohn pode causar, né, pela possibilidade de interações medicamentosas e, principalmente, o que mais começou a dar dor de cabeça, manejo para procedimento, porque, frequentemente, esse paciente tinha que mudar, tinha que fazer uma nova colonoscopia e que, em uso de varfarina, isso estava dificultando bastante a nossa vida. Inicialmente, a gente sabia que a sulfasalazina tinha uma atuação mais proximal, mais cólon proximal, cólon distal e reto, pegando pouco o ilho, né? E aí nós fomos observando esse paciente para entender quando nós poderíamos reiniciar a anticoagulação. Quando atingiu 8,9 de HB, foi suspensa a varfarina, e depois, com a recuperação, reposição de ferro, foi reiniciada então. A droga discutida na época foi a dabigatrana, 110 miligramas 2 vezes, justamente pensando na facilidade da posologia, que de 12 em 12 horas, no caso de sangramento, nós poderíamos contar com a normalização dos níveis plasmáticos de uma maneira bem rápida, e no caso de nós termos que fazer polissonografias, fazer colonoscopia, nós não precisaríamos fazer ponte, que sempre foi uma questão que nos trouxe muita preocupação, acerca do risco maior de sangramento. E, acima de tudo, a possibilidade de um reversor. Quer dizer, no contexto na nossa vida, quantas vezes nós utilizamos reversor? Nós, por exemplo, tivemos a experiência do grupo de utilização de um reversor num contexto de colicistite aguda. Então, felizmente, os novos anticoagulantes sangram tão pouco que nós não precisamos pensar no reversor num contexto de sangramento grave provocado pelos anticoagulantes, até porque segurar uma dose habitualmente já é suficiente, e procurar a causa do sangramento acima de tudo, lembrando que eles não sangram tanto de uma maneira primária, do nada. E o que ficou de mensagem para a gente nesse caso é que, realmente, se o paciente precisa fazer uma colonoscopia, ele pode fazer colonoscopia sem suspender a anticoagulação, e se ele precisar de biópsia, e se isso for só por controle, ele não precisar de biópsia de uma maneira recorrente, nós poderíamos até fazer o idarucizumab para fazer a biópsia, sem necessidade de ficar suspendendo a anticoagulação a todo momento, e também sem precisar fazer 2 colonoscopias, porque isso é inviável, né? O acompanhamento desses pacientes, nós temos que sempre lembrar que é hepático anual, a depender do clearance, né? É uma regra prática, se clearance de 40 dividido por 10, 40 dividido por 10 a cada 4 meses, mas principalmente lembrar que tem uma interação complexa e dinâmica, não só com outras medicações, mas também, principalmente, com a doença. Então, esse caso, para a gente, foi muito emblemático, porque
nós sentimos facilidade no manejo da dabigatrana, por todos esses aspectos que eu comentei, e realmente, no último ano, o paciente tem ficado muito bem, não só, obviamente, pela anticoagulação, mas também pela questão do uso da dabigatrana, que facilita ele em todos os procedimentos. Então, acho que os pontos mais relevantes da prática clínica ressaltadas nesse guideline de 2020 é evitar o uso off-label, corrigir a dose de uma maneira dinâmica, monitorizar e fazer checklists, orientar a aderência e, justamente, aqui estamos numa decisão multidisciplinar nessas situações especiais. Vai ser um prazer ouvir a opinião de vocês para esse meu caso. Boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o honroso convite da SBC Sergipe para estar aqui nessa data especial com todos vocês, ainda mais pela apresentação que fiquei muito lisonjeado da nossa querida Sheila Ferro, da nossa querida Luciana Saciloto, Obrigada. lá de São Paulo, Jeidson Cruz, e eu gostaria de parabenizar pelo caso, muito bem conduzido, a exceção ali daquela propafenona, do ritmonol, ali realmente destoou, mas seu caso dá a gente vai ao passado e passeia justamente como a ciência avança e rapidamente as coisas mudam. Porque aí você foi falando e teve o Active A, o Active W, e que tudo aquilo já ficou para trás, e a conduta correta para a ocasião. Então, o WOST foi quem primeiro levantou a bandeira para o uso da varfarina e apenas um antiagregante, que no caso foi o clopidogrel, mas aqui era um bare metal, então você poderia suspender pelo tempo e deixar apenas com a varfarina, e aí a gente vê a progressão dos estudos que foram chegando, o REDUA, o PCI, na sequência o estudo com a rivaroxabana, o Augustus, o Entrust-TF, e que aí nos deu um grande conforto atualmente para que a gente dê mais chance do paciente ter menos eventos, principalmente com relação a sangramento, menos sangramento intracerebral, menos sangramento intracraniano, e até a questão da aspirina, que na nossa formação sempre foi tão propalada, foi tão importante, e aí hoje a gente vê que a aspirina pode ficar uma semana, dependendo da complexidade do caso. Normalmente a gente tem que discutir aí pelo Heart Team com o cardiologista intervencionista, ver se foi uma lesão complexa ou não, se era uma lesão calcificada, se era uma lesão de bifurcação, se foi lesão de tronco, e aí ter a possibilidade de postergar mais a aspirina, mas mantendo-se sempre o foco, a observação que podemos hoje utilizar um NOAC, o DOAC, com predominantemente o clopidogrel. Os outros dois aumentam a taxa de sangramento. Importante também reforçar que a conduta nesse aspecto foi muito bem adotada, da ablação, que ganhou muito terreno, ganhou muito espaço ao longo desse tempo. Então, naquela ocasião, inicialmente foi tratado com medicação que não deu sotalol, que a propafenona não deveria, que tinha miodarona, que era cheia de efeito colateral, e desde o ambulatório lá com o Darrier, que a gente sempre ouvia ele dizendo, temos que dar a chance do paciente reverter, e ninguém nasceu em fibrilação atrial, e temos que preservar o ritmo sinusal. E isso, cada vez mais, nos novos estudos aí que foram surgindo, principalmente agora, por último, o Cabana e o CASTLE-EF, para os pacientes com insuficiência cardíaca, nós temos que adotar, sim, a ablação
como uma conduta a ser encarada e adotada na nossa prática clínica diária. Nós precisamos resolver mais esse tipo de problema, visando o controle de ritmo, já que com as drogas são muitas vezes falhas e muitas vezes com os efeitos colaterais que esse caso seu bem ilustrou. A partir do momento que ele teve uma doença arterial coronariana, ele ficou impossibilitado de usar a propafenona e mesmo assim, naquele momento, utilizou. Então, a nossa prática hoje, você fez uma conduta absolutamente correta, até com relação à dose, apesar do paciente ser jovem, eu não lembro do clearance, mas deve ser um clearance bom, mas visando proteção, para que ele sangrasse menos, isso, classe 2A, por essa nova diretriz, ele ficou com a dose de 110 miligramas 2 vezes. A outra alternativa seria a pixabana, que tem menos sangramento gastrointestinal, ou até a oclusão do apêndice arterial esquerdo, aí, uma classe 2B, que poderia livrar o paciente dessa dúvida de sangra, não sangra, anemia, não anemia. Basicamente, eram essas as minhas observações. Agradecendo também. Agradecendo, doutora Sheila, agradecendo à Sociedade de Cardiologia pelo convite, fico sinceramente lisonjeado. Gostaria de parabenizar a doutora Luciana pela brilhante explanação, algo fantástico. Um tema que é de meu interesse, eu acho que de todos nós, na verdade, e, digamos assim, a arritmia cardíaca mais comum, que é a fibrilação atrial, com certeza, independente de ser cardiologista, hematologista, todos nós, clínicos, lidamos com FA, seja para tratar alguma comorbidade, e a gente sabe a importância que tem isso. Por isso eu queria parabenizar pela apresentação, foi um caso brilhante pela riqueza de detalhes, ou seja, o paciente cardiopata, que tinha doença isquêmica, tinha a própria arritmia. Eu considero a parte da cardiologia mais complexa, a arritmia, e você conseguiu tornar até aprazível, porque é uma área que realmente eu, sinceramente, não era muito atrativa para mim, mas, sinceramente, foi muito bom. Olhar pelo retrovisor, um caso clínico, é fácil. O Carlos Kleber falou muito bem. A gente achar problemas, coisa e tal, e realmente, mas eu realmente não tenho o que queixar, porque ele foi brilhantemente conduzido. Eu não vou entrar nos detalhes farmacológicos do tratamento da arritmia, porque o Carlos Kleber já explicou muito bem. Aí eu já vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado. O paciente teve um sangramento, ou um suposto sangramento, né, não ficou evidente que ele exteriorizou, mas teve um decréscimo na hemoglobina, e aí que eu queria parabenizar, teve um trial, acho que o nome é Reality, ou Realty, que saiu agora recentemente no Congresso de Cardiologia Europeu, mostrando exatamente isso. Por isso aí eu quero parabenizar a estratégia liberal, que é uma coisa que nós já vemos há um certo tempo, sempre reforçando pacientes críticos em terapia intensiva, pacientes cardíacos, pós-operatório de cirurgia cardíaca, a estratégia liberal versus a estratégia mais conservadora na transfusão. Esse paciente foi muito bem conduzido, não precisou expô-lo a uma transfusão desnecessária. Por quê? Porque o raciocínio foi corretíssimo, ou seja, busca o sangramento, sem desespero. É uma coisa fantástica, o tratamento com os novos anticoagulantes orais permite um manejo, drogas com a segurança de eu suspender por 24 horas e já não ter o efeito farmacológico da mesma, então permite dar segurança para investigar o sangramento, fazer um procedimento que é para fazer a investigação diagnóstica, ou até mesmo um procedimento cirúrgico, enfim. Enfim, era isso. Eu queria parabenizar mais uma vez e dizer que também aprendi muito. Eu sei, já fui convidado para falar um pouco de hematologia e acabei aprendendo muito arritmia. Obrigado. Gente, eu gostaria apenas, para apimentar um pouquinho, não é todo dia que a gente tem um hematologista conosco,
Se o paciente tivesse uma plaquetopenia aquém de 50 mil, então ele não poderia utilizar nem DOAC, nem varfarina, etc. Mas vamos, um caso hipotético, esse caso dela, que ele tivesse uma plaquetopenia, não tão dramática como abaixo de 50 mil, mas que a anemia também estivesse significativa. A partir de que número mágico você, como especialista, nos autorizaria, já que hoje a conduta é cada vez mais sermos conservadores, mas ao mesmo tempo desse conservadorismo, a anemia por si só também já é um fator que a gente fica preocupado com sangramento e sangramento maior. Então, se tivesse anemia e plaquetopenia, até quanto que você permitiria o uso do anticoagulante numa interconsulta, ou a partir de quanto de hemoglobina que você poderia indicar aí uma hemotransfusão? É sempre uma pergunta que fazem, né, um número, mas não existe um número específico, não existe um número mágico. Continua sendo sempre o guia, o sintoma do paciente, o exame clínico, enfim. Teve um paciente, inclusive, eu acho que um dos médicos que acompanhou esse paciente na UTI com a gente está aqui na plateia, e a paciente chegou na terapia intensiva, por causa do surto da Covid, ela estava com 3,9 de hemoglobina. E aí, a gente não conseguia sangue compatível, porque ela tinha outra doença autoimune junto, enfim. E aí eu coloquei, transfunde. Ele perguntou qual nível que eu posso transfundir. Eu cheguei, rapaz, olha só, tá com 3,9, então se deixar em 3, transfunde. Mas assim, vamos tratar o problema clínico que vai fazer com que ela melhore da anemia. Então, assim, é difícil, às vezes, se o paciente está com 3,9, a gente vai querer transfundir, e, na verdade, ela tinha que ser transfundida. A gente acabou que não conseguiu a bolsa por causa de uma doença autoimune, mas ela teria indicação clara de transfusão. Eu sugiro, Carlos, que a gente siga o que a gente tem recomendado. Como eu afirmei, esse último estudo, o REALITY, ele colocou o nível de 7. Então, aqueles pacientes que tiveram nível de 10 de hemoglobina e cair até 8, tenderiam a ser transfundidos. Abaixo de 7, quase sempre serão transfundidos. E acima de 8 a 10, raramente serão transfundidos, a não ser se tiver alguma especificidade. Voltando aqui à questão da plaqueta, 50 mil é um número que nós colocamos baseado em estudos. Abaixo disso, não há estudos que garantam segurança. Mas a gente tem ponderado, Carlos, inclusive, o risco-benefício. Então, não estranha a gente manter um paciente que tem um stent colocado há pouco tempo, está usando a antiagregação, mas é um paciente que não é idoso, não tem outra comorbidade que aumenta o risco de sangramento, é um paciente orientado, tem acesso rápido à unidade de emergência, não surpreenda da gente até autorizar em torno de 30 mil plaquetas, de 30 a 50 mil plaquetas, o paciente ainda continua usando pelo menos ou aspirina, ou clopidogrel, ou um similar desse. Claro, quanto mais idoso, maior risco, quanto maior número de comorbidades. Nefropata, a gente sabe que o clearance de creatinina influencia na metabolização de drogas, então já não é tão bom, não é tão fidedigno você garantir que não vai ter sangramento se você, por acaso, deixar um anticoagulante junto com antiagregação e o paciente abaixo de 50 mil plaquetas. Enfim, a gente vai somando. Eu acho que talvez esse link do hematologista junto com a cardiologia, ou então com outro geriatra, também que acompanha muito esses casos, ficar sempre conversando e estudar caso a caso. Mas, como você me falou, 50 mil dá um pouquinho mais de segurança. Abaixo disso tem que ser bastante criterioso, porque não tem estudos que garantam essa segurança. Foi exatamente essa pergunta que foi feita aqui na nossa plateia, doutor Gildes, e o senhor já respondeu antecipadamente. Parabéns, Luciana. Um caso realmente muito
instigante, né? E a gente lembrando que uma doença como a doença de Crohn e doença retocolite ulcerativa já tem como um dos pontos basais sangramentos, e que nós tivemos nos 3 estudos pivotais dos DOACs, o problema maior seria o sangramento gastrointestinal. Trabalhar com um anticoagulante direto nessa situação exige um cuidado e um desvelo muito grande, porque a gente está falando exatamente o ponto onde nós tivemos a maior fragilidade nos 3 estudos pivotais, né? É interessante saber também, porque normalmente tanto Crohn como a retocolite ulcerativa, elas têm uma ligação, não é a palavra que eu quero dizer, tem uma associação, muitas vezes, também com o nível de insuficiência hepática. Muitas vezes você tem uma disfunção hepática que ocorre em paralelo com a doença de Crohn e com a retocolite ulcerativa. E considerando que a dabigatrana não passa pelo citocromo P450, né, isso nos traz uma segurança para poder se trabalhar. A dose, nesse caso, usar a dose off-label para a idade, porque o caso exige um cuidado maior. Eu acho que foi uma estratégia maravilhosa. Muitos elogios aqui, e a doutora Juliane Seabra, mandando, antes de tudo, um grande beijo, um abraço aqui, a felicidade de tê-la na aula nossa aqui da SBC, e perguntando se, na sua experiência clínica, apesar de não ter head-to-head, no estudo que nós possamos dizer, você tem visto diferença de eficácia, especificamente? A gente falando de eficácia, mas aí a gente vai engloba, né? Vamos tentar fazer um eficácia e segurança. Vida real e estudos. O prazer é meu, Ju. A Ju foi uma amigona minha, é uma amigona minha, né? Mas a gente se divertiu muito no COR. Tentei fazê-la, puxá-la para arritmia, mas não deu. O mundo dela era maior, entendeu? Mas é um prazer. Obrigada, doutor Gedson, pelos seus elogios. Fiquei muito lisonjeada, Carlos também, e todo mundo, enfim, que apoiou minha aula. Muito obrigada. Ju, a gente, inclusive, no INCOR, a gente teve a oportunidade de acompanhar por 5 anos, né, os pacientes do SUS que utilizaram o DOAC. A dabigatrana foi pioneira em começar esse programa com a gente, fornecendo. Até a gente agradece muito essa participação, porque eles tiveram muita responsabilidade com os pacientes de não deixar faltar remédio por 5 anos, até um pouco mais. Então, nós anticoagulamos uns 600 pacientes e controlamos esses pacientes. Metade deles, praticamente 250, 300, eram da dabigatrana. Né? Nesse número pequeno de pacientes, não foi possível, né, eu observar uma diferença. Então, na verdade, a nossa decisão é muito mais baseada, mesmo em segurança também, tá? Já estendendo a pergunta. A nossa decisão é muito mais baseada no perfil do paciente. A gente costuma dizer assim, a gente vai tentando encaixar os pacientes dentro dos estudos, tentando evitar a dose off-label. Uma coisa muito interessante que acontece com a dabigatrana é essa: estou a fim de usar a dose menor, mas não estou a fim de carregar nas minhas costas o off-label. Então, pronto, dabigatrana me deu de presente isso. Então, assim, e aí vai ter um encaixe para os outros também, entendeu? Então, é um paciente, é um motoqueiro, é um cara que gosta de andar de skate. Às vezes a gente pensa, poxa, será que não é melhor? Nem deveria estar fazendo esses esportes, né? Mas a vida não é assim, né? Mas, assim, será que não vale a pena a gente, então, dar alguma coisa que a gente tenha um reversor? Então, vão ter essas situações que não é por eficácia ou segurança, eu acho. Não é essa a sensação que dá. Eu acho que a escolha se dá pelo perfil mesmo. Só lembrando, assim, para quem não conhece o reality, né? O reality, o professor Gedson falou, foi um estudo que foi apresentado agora, e ele falava sobre pacientes com infarto e anemia.
E aí se randomizou para estratégias onde você fazia uma estratégia mais liberal e uma de hemotransfusão direta. E não houve diferença na realidade, né? Que a gente vê. Eu tenho um guru, doutor Geiso, na hematologia, que é o doutor Carlos Guimarães. Meus respeitos, meu agradecimento por muito que ele me ensinou, que ele dizia, que quando ele a palavra que ele disse para mim, Sheila, transfusão é transplante, é um transplante que você faz. Você fala tão seriamente nos transplantes cardíacos, pense em cada hemotransfusão como um transplante de uma coisa localizada. E isso ficou na minha cabeça, e eu tenho muito respeito pelo papel da hemotransfusão nesse contexto todo. E a gente tem visto, assim, Lu, o Luiz André colocou aqui, que é um dos nossos cardiologistas, com habilitação e uma grande expertise em cintilografia, ele fala do estudo Garfield. Ele encantou-se pelo estudo Garfield essa semana, né? Primeira apresentação do Garfield em 2013, né? A gente sabe com aqueles dados iniciais, agora em 2019, dando uma revisada e mostrando que não mudou de 2013 para cá o fato de que nem a gente diagnostica e faz, quando diagnostica, a gente coloca pouco a terapêutica adequada, e quando coloca, a gente muitas vezes coloca em subdoses, né? A subdose, eu acho que hoje tem um grande problema. Eu queria que você falasse sobre essa questão, porque a gente tem análises específicas, né, nos 3 estudos, e as doses que foram estudadas e doses não estudadas que são aplicadas. E tudo isso aumenta, na realidade, há um incremento de mortalidade e morbidade nesses casos. Então, ele fala aqui do estudo Garfield, e queria que você comentasse aqui. A gente até participou dele, né? Assim, eu não participei ativamente, era o Cristiano Pisani que estava mais envolvido com Garfield, mas acho que é isso, né? É justamente a questão do observacional que vale a pena, né? O Garfield só ficava lá para a gente, olha, o que está usando, não importa quando começou, eles queriam ver a fibrilação atrial mais recente, né, e a conduta nessa fibrilação atrial. Agora, por exemplo, quando vai para esse registro que a gente fez de DOAC, olha que curioso, você foi falando, veio vindo um filme, né, o Garfield vinha lá, a enfermeira, e ficava só de mutuca para ver o que a gente estava fazendo, sem perguntar nada. O registro, a gente tinha que preencher uma ficha, e às vezes a gente mudava a nossa opinião em relação à dose, a hora que a gente estava preenchendo a ficha. Entendeu? Isso é o checklist. Quando você faz o checklist, você fala, tô com a ideia errada. Não vai dar para usar essa dose. Então, a gente não usou dose off-label no nosso registro. Entendeu? Assim, não usamos mesmo. E aí veio o Orbit, em 2016. E depois veio a questão de análise de mundo real do quiz, que isso nos deu muito medo. O que aconteceu com ele quis no mundo real? Aí é onde a gente vê que, por exemplo, o estudo tem 30% de doentes com fração de ejeção com clearance baixo, né? 50, como todos têm, mas só 5% utilizaram a dose de 2,5. E quando isso vai para o mundo real, inverte. E aí você vê o perigo, porque daí aumenta o AVC. Então, assim, aí foi, assim, eu acho que para a nossa lição foi assim, a dose do mundo real, ela é realmente perigosa. Prefira o checklist, entendeu? A receita de bolo não vai haver, né? Cada paciente é um grande universo ergonômico e a hemodinâmica de cada um é completamente diferente. Quando a pessoa justamente assim, qual anticoagulante você prefere? Eu falo assim, não querendo ser lisa, é porque não dá para ter essa resposta, entendeu? Vai depender do perfil do paciente. E, de lado, se me perguntam, então, da dose, aí eu consigo afirmar mais categoricamente que é a busca pelo que está na bula. Exatamente. A dose realmente tem que ser aquela que foi estudada para aquele grupo, para aquele perfil de paciente, e anticoagular, sendo bem redundante, tem que ser anticoagular. O cardiologista, de uma forma em geral... Exato.
o cardiologista, de uma forma geral, ele não tem esse medo, esse receio, mas quando a gente sai da nossa especialidade, que a gente vai para outras afins, vizinhos, etc., não os hematologistas, viu? Aí a gente observa que o receio, não, eu vou dar o remédio, mas eu não quero que sangre, eu vou dar uma dose menor. Quer dizer, esse conceito errôneo de achar que você está protegendo o paciente, na verdade, você está expondo o seu paciente a grandes riscos, maiores até. Concordo em gênero, número e grau, viu, Carlos? Que a gente tem que ponderar. Tem indicação de anticoagulação? Tem. Então, anticoagula-se. Anticoagulado, converse com o paciente. Essa medicação pode sangrar, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Se acontecer qualquer isso, a gente tem que conversar com o paciente, demonstrar os riscos da medicação, mas confesso a você que o risco é muito baixo, principalmente com essas drogas mais novas. Quando você vai comparar a varfarina com esses novos anticoagulantes, chega a ser desleal, digamos dessa forma, porque é muito seguro em termos de segurança, em termos de risco de sangramento. E quando presente sangramentos graves, mais uma vez uma paulada, bem comprovada, e assim, os estudos se sucedem, inclusive com a população, a doutora Luciana pode afirmar melhor, com a população cada vez mais idosa, cada vez com mais comorbidades. Então, isso significa o quê? Mais drogas sendo sob interação. Então, tudo isso fala a favor da segurança e a gente tem que continuar com eventos como esse para poder demonstrar que são drogas seguras, desde que bem orientado para o paciente, obviamente. E é interessante, né, porque a Luciana é jovem, mas eu sou da geração pré-jurássica, que só tinha, era AS e antagonista do vitamina K, né? Então, não tinha outra coisa. Era isso ou isso, e para variar isso, quando você quiser. Então, a gente vê hoje, dentro desse contexto novo, já quatro moléculas disponíveis, cada uma com suas peculiaridades, e a gente ainda continua vendo tanto medo de intervir no ato de evitar um mal maior, né? Porque a fibrilação, inexoravelmente, em algum momento da história de alguém, ela vai causar um AVC. E, às vezes, de grandes proporções. Pode ser micro-AVCs lacunares, que você vai precipitar evolução de demência mais precocemente ou não, mas ela vai. E a gente nós temos ainda, em alguns casos, o mesmo medo que tinha 30 anos atrás, quando eu entrei na faculdade. Né? E a gente vê que nós mudamos, nós estamos com moléculas que foram avaliadas em grandes estudos para provar que eram mais seguras do que a varfarina. Né? E ficou provado, as 4 são mais seguras, elas sangram menos do que a varfarina. Né? Então, a gente fica meio inquieto em ver quando a gente pega uma paciente, como eu peguei hoje, por exemplo, de manhã, eu peguei um paciente que há 3 anos tem fibrilação atrial. E há 3 anos ele usa o AS, né? O ácido acetilsalicílico, porque todo mundo tem medo de fazer a anticoagulação, né? E a gente está perdendo nesse meio uma população ativa, produtiva para a sociedade, né? Que pode, sim, estar ativa se a gente puder controlar bem, porque o sangramento é uma coisa que é muito menor, né? E se a gente tem a possibilidade de ter um reversor, porque hoje o reversor praticamente ele é usado para as intenções necessárias. É um paciente que faz uma colecistite aguda e precisa operar, faz um apendicite, é o velhinho que cai no banheiro e faz uma fratura de fêmur, escorregou no jardim, quebrou a bacia, é um acidente de carro que acontece, né? Mas não é essencialmente por aqueles casos que a gente via do paciente chegar parecendo uma beterrabinha com INR de 8, como eu já peguei, né? Então, é interessante. Eu queria que você comentasse sobre isso nesse caso. Eu acho assim que
é a carta na manga, né? É que nem todo mundo dá esse exemplo, mas eu repito porque eu acho que ele é bem dado. É o seguro do carro que você está feliz de não usar, né? É você ter aquilo e estar feliz de não precisar usar, mas é bom ter, tá ali, né? E em relação ao que você disse, também me fez lembrar uma situação bastante interessante em relação ao DOAC, né? Então, a gente usa, a gente pensa assim, no paciente que antigamente era muito mais comum a gente dizer não quero anticoagular o paciente por risco de queda. Uhum. E aí os novos estudos mostram o quê? Que brincando com números, que os pacientes têm que cair mais de 260 vezes por ano para o risco de sangramento dele, grave, ser maior do que o risco do AVC. Então, ele precisa cair uma quantidade ironicamente impossível, né? Que ainda assim ele vai ter benefício na anticoagulação. Então, a situação da gente pensar, mas ele é tão frágil, mas ele é tão idoso, é também a situação que a gente pensa. Ele é um êmbolo ambulante, né? Ele é um AVC possível ambulante, e eu acho que isso está um approach mais fácil com as famílias, por conta da quantidade de informações, né? Então, eu acho que hoje a gente vai ser menos perdoada por não anticoagular do que por se o paciente sangrar, porque é um contexto, né? Antigamente, o paciente ia no pronto-socorro porque estava sangrando, o médico do pronto-socorro dizia, mas também seu médico te dá isso, aí se ele vai, né? Hoje vai ser o oposto, possivelmente, nossa, mas seu médico não te anticoagula, né? Então, todas as fofocas ao redor, né, também contribuem para essa ideia. Então, eu acho que a gente realmente agora está muito mais seguro. E a aspirina, ela está contraindicada, né, na formação material. O AS, o clopidogrel, apesar da gente ter um Active-A mostrando que é melhor que AS, está contraindicado. Só que, às vezes, no INCOR, a gente se vê numa situação que a gente tem que dar AS clopidogrel. Por quê? Se o paciente não pode varfarina, porque mora longe, mora no meio do sítio, não tem como controlar INR, e não tem dinheiro para DOAC, a gente tem que falar, olha, essa diretriz é europeia, eu vou ter que dar esse clopidogrel, porque ele é melhor que nada, né? Mas eu acho que esse clopidogrel, a gente não vai ter dúvida que sangra mais que o DOAC. Não tem essa comparação, mas intuitivamente a gente vai imaginar que tem, né? E com relação à aspirina, aquele conceito que, na verdade, é um preconceito, eu acho que o estudo Averroes veio aí para justamente tirar essa dúvida que pairava na nossa cabeça, esse medo, ou essa certeza que se tinha exacerbada com relação ao ácido acetil salicílico. Né? Exato. Parece que nós caminhamos agora para os especialistas geriátricos. Eu acho que eu tenho duas perguntas aqui relacionadas à geriatria, da doutora Ana Paula, que é uma jovem cardiologista nossa brilhante, referenciada em geriatria, discípula de doutor Souza, né? Então, nossa cardiogeriatra, ela gostaria de saber, na experiência sua, e Carlos Kleber também, para a mesa, para todos, a partir de quanto, assim, como é a experiência em nonagenários, e o doutor Alexandre Duarte, né, nosso brilhante arritmologista e também especialista em estimulação cardíaca, quer saber qual é o idosinho mais idosinho, o que é mais velhinho que vocês têm experiência. Ele está caçando o que vocês estão fazendo. Bom, eu tenho uma de 95, anticoagulada. É a maior dose. No ambulatório, naqueles 600 casos que a gente teve no ambulatório, a gente anticoagulou alguns nonagenários, né? E a diferença... Nos nonagenários, a gente também está usando algo que não é tão estudado, né? Porque... se a gente for ver a parcelinha, esses dias eu fiquei super animada, abri o PubMed, anticoagulação em idosos, em octogenários, né? Em octogenários.
Aí eles mostravam lá uma média de 80 anos, ou que tá, pô, eu tô querendo saber o que acontece com os 90, né? Falando, né? Os octogenários têm uma média de 80, eles acabaram de fazer 80, vocês pegaram todos os octogenários. Então, eu acho que nonagenários não tem resposta, essa é a minha opinião, mas a gente anticoagula. E o que eu acho que precisa é de uma monitorização mais frequente, a cada 3 meses, a cada 4 meses, é assim que eu vejo. Respeitando muito bem a cada questão, lembrar de calcular o clearance, né? Não olhar só a creatinina, porque uma classe de 1 para um idoso magrinho pode ser um clearance de 40, né? E lembrar que o Resbled, ele não contraindica, né? Aquela coisa, a gente tem que pesar os dois scores, né, que um contraindica o outro, são avaliações para que você possa fazer bem essa anticoagulação. A doutora Úrsula, a nossa presidente, a nossa diretora científica, ela está perguntando ao doutor Gedson, em pacientes com dupla agregação mais DOAC, qual tem sido a sua experiência em termos de sangramento e reversão? Vou dizer da experiência de momentos em que o cardiologista pediu ajuda, digamos assim. Ou seja, então deve ter sido bem ruim, porque se ele pediu ajuda, tipo, o negócio está esquentando. Mas, assim, foi uma situação que um paciente tinha um infarto recente, ele tinha mais de 70 anos, tinha história de infarto recente, e ele estava usando clopidogrel, ele estava usando Plasugrel, salvo engano, além da aspirina, e estava anticoagulado por causa disso, e tinha colocado um stent. E esse paciente acabou caindo, e teve um sangramento importante do sistema nervoso central, ou seja, um caso dramático, foi o único que eu vi, e numa situação dessa, a gente, apesar de ter, doutora Luciana, o antídoto, nossa carta na manga, o seguro, nem sempre a gente consegue fácil o acesso a essa reversão farmacológica, digamos assim. E não raramente a gente tem que recorrer ou no caso dos novos anticoagulantes, a complexo protrombínico, ou até mesmo transfusão, se for o caso. E esses antiagregantes, cada vez mais novos, inclusive os antagonistas diretos da trombina, essas medicações são potentes, então acaba que a plaqueta muitas vezes tem que ser transfundida também. Para reversão, eu acho que avaliar o sangramento, como foi afirmado aqui na apresentação, na maioria das vezes o sangramento sendo simples, não dando nenhum comprometimento, a suspensão da droga é suficiente na maioria das vezes. Por outro lado, tendo sangramento, necessidade de interrupção do tratamento para fazer um procedimento, aí buscar reversão. O ideal é usar o antagonista exato da droga, mas na ausência disso, às vezes a gente sabe que nem toda urgência tem disponível, e às vezes tem que lançar mão de todos os riscos, doutora Sheila, da transfusão, porque é o que se tem, porque tem que ponderar, na verdade. Enquanto já voltando um pouco do nonagenário, eu acho assim, a idade é um número. A idade é um número, e assim, eu sempre falo para os alunos lá na universidade, eu coloco assim, ó, se a pessoa tem 90 anos e foi para a feira, essa pessoa tá boa. Porque é só ir para a feira, você tem um exercício de ir, caminhar para ir para a feira, carregar, tem a questão cognitiva, para não ser enrolado no troco. Então, é uma avaliação mental ali, ir para a feira. E aí você chega, o paciente tem um problema, FA, digamos assim, você vai deixar de anticoagular para poder, sim, ter uma complicação, a via isquêmica em seguida, ou como teve há um mês atrás, a esposa de um paciente meu que curou de um câncer de mama, há 5 anos atrás, teve uma cardiopatia por complicação da quimioterapia, mas curou do câncer, e aí eu acho que ela ficou com essa arritmia e acabou tendo isquemia mesentérica e faleceu da isquemia mesentérica. Então, são situações que a gente tem que evitar. Se o cara tem 90 anos, ou idoso, mas é um saudável, ativo, por que não anticoagular? O monitor mais fácil,
falo que ele vai ter que visitar mais um médico, nem sempre ele gosta disso, mas é uma coisa que eu também não tenho receio, não, apesar de que não tenho atualmente nenhum em tratamento. Mas acima de 70 eu tenho, sim, e não tenho tido grandes complicações, inclusive com o novo anticoagulante. Com relação ao momento atual, a Covid, né? Aí vale para os três, né? É uma pergunta pessoal. Cada dia mais a gente está vendo o mecanismo da Covid muito associado, né? A fisiopatologia cada vez mais associada a trombose, microtromboses e tromboses importantes, inclusive trombose de veia cerebral, nós já tivemos casos relatados, né? Nesses casos, quando a gente sabe que o tratamento em internamento é com a heparina, né? Parece que a conduta, apesar de a gente não ter ainda um estudo randomizado específico para isso, mas é o que a gente está fazendo de forma mais atual. Mas a gente já tem alguns desenhos, parece que estão se apresentando com relação à saída na alta, exatamente por conta dessa agressividade do vírus com relação ao citocromo, a função hepática, e a gente está vendo algum desenho se formando já na Espanha. Vocês ouviram falar desse protocolo Aníbal, que ainda está em press, ainda está meio que, ainda não é oficial, mas que parece estar mostrando um padrão de um benefício maior? Sim, eu acho que o Aníbal, ele já está em peer review, ó. Ok, olha ele aí, olha eu falando e ele aparecendo. Falando, eu já fui puxando, ó, tá vendo? Ele tem aqui o que eles fizeram foi justamente isso que você citou, né? Tá, só que não, ainda não tem resultado. Eu achei que isso daqui já fosse resultado, você tem razão. Mas eu acho que estamos torcendo para que ter. Na verdade, assim, a ideia deles tem com rivaroxabana e tem com dabigatrana. A ideia deles é realmente na saída ou no tratamento, prolongar o tratamento de um TEP, né? Intuitivamente, a gente gostaria de fazer isso, né? Mas na hora H, a gente tem que acabar. Agora, assim, honestamente, todo mundo que eu vi tratando e saindo do hospital com TEP acabou saindo com NOAC. Sei, com NOAC, né? Não está fazendo, voltando para... Muito embora os estudos a pessoa está tratando com dor. É exatamente o que eu também tenho visto. A gente fechou agora a UTI lá do HU e a gente está usando a heparina, que tem descrito realmente a terapia sob internação com heparina, mas a partir do momento em que você tem a indicação de manter a anticoagulação, e os guidelines orientam isso, se você só vai manter a anticoagulação por enquanto, porque há esse questionamento, a Luciana pode também confirmar, se aumentar a dose da anticoagulação teria valor ou não, para que, no caso, a profilaxia, né, fazer uma profilaxia aumentada, enfim, mas não tem nada confirmado ainda. Então, o que está se orientando? Manter as indicações. Tem indicação de anticoagulação profilática, ok, faça a profilática com heparina. Terapêutica, ok, mantém a heparina na internação e depois da alta, trata-se conforme uma trombose habitual, né? Aí, geralmente, a gente está dando prioridade também aos NOACs, apesar de que não tem nenhum estudo definitivo sobre isso. Também é o que a gente tem visto. Bom, parece que estão aqui me fazendo aqui. Parece que a gente consegue ficar, se deixar, a gente vai terminar aqui por volta das 2h. E aí, eu queria passar a palavra para o Wagner e para o Fábio, mas antes de passar essa palavra para o Wagner, eu queria agradecer aos colegas, as duas colegas que estão aqui, a doutora Tânia Vel, que é uma colega de Maceió, que sempre nos prestigia nos nossos eventos, uma parceira das nossas cardiologistas, doutora Dani Cabral e doutora Ana Luísa Couto, porque também é uma bailarina lá de Maceió, então, nosso grande beijo por estar aqui recebendo, nós estamos recebendo a senhora com muita alegria aqui. E doutora Hebe de Natal, uma queridíssima, um grande nome da cardiologia,
que a gente tem muito respeito, muito carinho. Muito obrigado por ter vindo nos prestigiar nesse evento. Em nome de todos os palestrantes, eu agradeço muito a presença de vocês. Eu passo agora a palavra para o Wagner e para o Fábio, para os seus comentários, seus agradecimentos. Obrigado, doutora Luciana Saciloto, pela gentileza de estar conosco na entrevista de hoje. Doutor Carlos Kleber, pela gentileza em estar aí na moderação também, né? Tem o doutor Jeitson. E também aos médicos de Aracaju, né, que nos prestigiaram nessa noite maravilhosa de aniversário da sociedade, né? Também os médicos de Natal e também de Maceió, como a doutora Sheila mencionou. E também o Fábio, né, pela excelente condução aqui, junto com os médicos de Aracaju, também de Maceió, né, que conduziu com excelência, realmente. Muito obrigado a todos, esperamos vê-los em novos eventos, uma vez que patrocinamos. Fábio. Obrigado a todos também pelo excelente evento, doutor Carlos Kleber, doutor Jeitson, doutora Luciana, é de prazer em conhecê-la também. Obrigado a todos pela participação, em nome da Beringer e também da SBC. Muito obrigado. Excelente evento. Eu gostaria de convidar agora a nossa presidente, a doutora Érica Vanessa, e também a nossa diretora científica, né? A doutora Érica, Luciana, ela tem feito um trabalho absolutamente hercúleo, porque aquela coisa, fazer um bolo com todos os ingredientes, a chance dele ficar delicioso é muito boa, né? É muito grande. Mas você conseguir fazer um bolo com o ovo e a farinha apenas, e a doutora Érica tem feito isso em meio dessa pandemia, conseguindo manter essa sociedade ativa, porque é uma sociedade que tem a tradição de ser ativa, não para, e ela está conseguindo movimentar isso no meio desse caos, literalmente não está deixando a peteca cair, né? E auxiliada por a nossa deusa dourada, né, como a gente chama, que é a doutora Úrsula, nossa querida, que tem mantido um nível elevadíssimo nos nossos encontros. A mostra de trazer você para cá foi uma alegria para todos nós, quando nós soubemos que você era a nossa convidada. Então, é muito bom. Eu passo a palavra agora para a nossa presidente e a nossa diretora científica. Obrigada, doutora Sheila, sempre muito carinhosa, né? Queria agradecer mais uma vez aos nossos convidados, doutor Jeitson, nosso hemato, né, que nos ajuda aí quando a coisa complica, né, doutor Jeitson? Plaqueta de 10 mil, TVP, TEP, infarto, precisa anticoagular. Doutor Carlos Kleber também, querido doutor Carlos Kleber, pela participação, e doutora Luciana, muito obrigada a vocês, foi uma aula maravilhosa, acho que todo mundo apreciou bastante, tá? E ao pessoal da Beringer, mais uma vez, estarem nos apoiando, sempre nos apoiam aqui no clube, nos apoiam no nosso trabalho com o treinamento dos infartos, aqui na rede de infarto em Sergipe, treinamento da rede, né? Então, sempre são muito parceiros da sociedade. Muito obrigada. Eu vou passar para o nosso passo, para o próximo passo da nossa reunião, que é a nossa comemoração aqui do aniversário da SBC, que ontem fez 44 anos, como a doutora Sheila já falou. Então, eu vou pedir licença para deixar só a diretoria, os membros da diretoria que estão nessa aula, na tela, tá? No caso, a doutora Sheila, que é diretora de comunicação, não poderia ser diferente, a doutora Úrsula, diretora científica, né? A gente fez um singelo vídeo, né, em homenagem aos 44 anos da SBC. Rose selecionou algumas fotos. Rose não está aqui hoje porque é uma aula voltada para médicos, né? Mas ela selecionou algumas fotos. Nós escolhemos um poema feito por um querido cardiologista da Terra. Quem adivinha quem é? Doutor Lauro Barros. Lauro Fontes nos cedeu com muito carinho o poema, e aí Plínio vai colocar o nosso vídeo de homenagem ao aniversário da SBC. Por favor, Plínio. O coração, por Dr. Lauro Fontes. Pequeno órgão dentro do peito, músculos, válvulas e vasos. É necessário bater, obedecendo sempre o compasso.
Bomba aspirante, premente, sangue circula sem comunicação. Válvula em perfeita harmonia, funciona sem restrição. Na bondade tem o seu valor, na importância é crucial. Para os casais apaixonados é o símbolo do amor. Acelera com a emoção, relaxa com o prazer, sofre com o estresse, não tolera a hipertensão. Trabalha no silêncio, ninguém percebe. Com o passar do tempo ele também envelhece. Pequeno no tamanho, gigante no seu valor. Oxigênio ele recebe e bombeia com muito louvor. 4 cavidades ele tem, 4 válvulas ele possui. Em perfeita concordância, o sangue por ele flui. Quando perde o seu ritmo, descompensado ele bate. Se bem não cuidarmos dele, ele logo sofre um infarte. Vem sofrendo ultimamente com o desprezo do seu dono. A idade vai chegando, ele fica no abandono. Alojado entre os pulmões, do pulmão ele precisa. Se não cuidarmos bem, ele logo agoniza. Com essas lindas palavras do Dr. Lauro, nós homenageamos a nossa SBC, todas as diretorias que, junto com seus associados, construíram essa história de 44 anos, né? Que não é a sua diretoria que constrói, obviamente, é o associado, o trabalho do associado, a participação do associado que constrói a sociedade. Não adianta nada a doutora Úrsula passar horas programando uma reunião, a escolher convidado, fazer todo um planejamento, se o associado não está aqui para discutir, para debater, para nos dar o feedback. Né? E vamos ao sorteio, né? Não sei se o pessoal de Maceió, de Natal, vai ter que vir para Aracaju aqui, se eles ganharem, né, para aproveitar o Latávola. Cadê você? Como é que vai funcionar o sorteio? Explica aí. Plínio, não vai aparecer, Plínio? Não. Plínio só vai... Plínio já vai estar fazendo aí o sorteio. É para começar, então. Começa o sorteio, Plínio, então. Que legal. A todos que participaram da aula, colocaram o nome, estão aí. Só para informar a Luciana, que não conhece, né, a nossa culinária, o Latávola é um restaurante que fica praticamente a segunda casa do médico. Ou ele come no hospital ou come lá. Então, é a cara de pão. Olha, doutora Iana ganhou, parabéns, doutora Iana. É um voucher, tá certo? Você pode ir presencialmente, aí você não vai passar o plantão para mim nos próximos 15 dias, ou pode ir e aí pode continuar passando o plantão, tá tranquilo. Parabéns, Iana. Muito obrigada a todos. A presença de vocês hoje foi fantástica. Né, doutora Sheila, doutora Úrsula, para os agradecimentos finais, por favor. É isso aí. Agradecer principalmente o nosso colega cardiologista vestir a camisa e vir com a gente, né, nesses eventos. A gente, como disse Sheila, nesse momento aí de pandemia, tentando não deixar a peteca cair, é muito importante que vocês venham com a gente, que vocês vistam a camisa, que deem opinião e que ajude a gente a fazer essa, como disse Sheila, essa jovem senhora a crescer mais e mais. Meus agradecimentos a todo mundo, um prazer. Meu agradecimento por esse momento. Parabéns mais uma vez, doutora Luciana, que aula maravilhosa. Aos debatedores, muito obrigada. Eu acho que eles enriqueceram os conhecimentos de todos nós e que nós tenhamos ainda muitos anos para celebrar essa nossa pequena quarentona, que cada dia está melhor. Mas, como dizem por aí, né? A sociedade é mulher, né? Ela se usa o artigo feminino. E mulher, quanto mais o tempo passa, melhor. É como o vinho.